Vamos dar início ao nosso culto cantando o hino 214 do nosso livrinho, que vai ser o 317, Voz de Melodia. Dia a dia. Cristo está comigo. Ainda do nosso livrinho, número 88, 326 do Voz de Melodia. 88. Regozija em Deus.
Bem, agora nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 39. O irmão Jonatas vai fazer a leitura para nós. Salmo 39, diz assim, versículo 1. Salmo de Davi, para o cantor mor, eu disse, guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Empenharei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo, então falei com a minha língua, disse, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem que anda como uma sombra na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca por quanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos para o meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Oremos. Obrigado, Senhor, por este salmo, pela tua palavra, que possamos realmente entender que precisamos de ti, que só o Senhor é que merece tudo agora, Senhor. Seja conosco com esse culto. Tudo vai ser feito aqui pode ser para a sua honra e para a sua glória, Senhor. É no nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmão Jonas. Então vamos cantar o último corinho desta noite. Aqueles que puderem colocar de pé, vamos fazer isso. 218, 167, voz de melodia. 218. Pronto. Vou achar aqui. Faz-me lembrar. Leva-me até a cruz.
pastor tem a palavra. E as crianças vão sair, vão a irmã Daiane. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo 90. Nós vamos ler o Salmo 90 de 9 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 90, verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar. Nosso Deus bendito, agradecemos-te por mais este dia, por este culto, porque nós estamos reunidos na tua casa. E nos ajude, ó Deus, a, como diz esse texto, examinar os nossos dias, a nossa vida, o que nós temos feito e o que nós podemos fazer para o Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração sábio, prudente, dedicado, inclinado ao Senhor. Nós rogamos, ó Deus, pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje à noite nós queremos falar sobre este assunto que, tanto no Salmo 39, os irmãos devem ter observado que o salmista fala sobre a questão dos dias, dos anos, e esse texto aqui que nós acabamos de ler também fala sobre isso. Ou seja, hoje à noite nós vamos falar sobre a brevidade da vida, e o título é o seguinte: a vida é muito breve. Você concorda? A vida é muito breve. Você sabia que, conforme a Bíblia, nós fomos criados para viver eternamente no mundo perfeito que o Senhor criou? Na verdade, irmãos, quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vamos entender ali que Deus nos criou para vivermos em um mundo perfeito, ideal, puro. É chamado de Jardim do Éden. Porém, por causa do primeiro pecado humano, todos nós estamos destinados à morte. Todos, sem exceção. Ainda que vivamos muitos anos neste mundo, tais como nós podemos pensar mesmo no livro de Gênesis, Adão. Você lembra quantos anos Adão viveu? 930 anos. Bastante, não é? Ou quando nós pensamos nos outros personagens, e nesse caso você pode ter uma boa lista, em Gênesis capítulo 5, que vai falar de várias outras pessoas que viveram de 700 e tantos anos, 800, 900 e tantos anos. Mas houve um dia em que a contagem teve que parar, porque as pessoas morreram. Não importa quanto tempo nós vivamos sobre a face da terra, ainda assim, a vida vai passar. Sendo assim, então, irmãos, como a Bíblia descreve a brevidade da vida? Quais comparações e figuras são usadas para nos falar e nos alertar quanto a isso? Então, hoje à noite nós vamos folhear a nossa Bíblia, nós vamos olhar alguns textos que falam sobre este assunto, falando sobre essa questão da brevidade. Nós já vamos começar no Salmo 90 mesmo, o que nós lemos. A primeira figura que ilustra a brevidade da vida é a seguinte: a vida é tão breve quanto um pensamento. Olha aí versos 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Assim está na atualizada, a corrigida vai dizer um
quanto ligeiro. Verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É interessante essa ideia que está disposta e descrita aí no verso 9, que fala sobre a nossa vida, a duração dos nossos dias, como um breve pensamento. Quanto duram nossos pensamentos sobre um determinado assunto? Eu sei que normalmente nós não ficamos pensando sobre isso, não é? Mas você não passa o dia todo, a noite toda, a semana toda, o ano todo, a vida toda pensando em um único pensamento, não é? Nós começamos sobre um, depois estamos no outro e assim vai. Normalmente os nossos pensamentos podem durar alguns minutos, horas, ou em alguns casos, talvez um pouco mais raros, algumas semanas, mas sempre chega ao fim. Assim é a nossa vida neste ano, aliás, nesta vida, neste mundo, mesmo durando 70 ou 80 anos, um dia vai chegar ao fim. Apesar de todo o cuidado que nós tenhamos. Então o nosso texto ali nos fala sobre isso, 70 ou 80 anos, não é? Agora essa não é necessariamente uma regra para cada pessoa. Alguns vivem um pouco mais, outros vivem um pouco menos, mas normalmente nessa média é a vida humana. E alguns podem chegar até um pouco mais de anos ou de vida, dependendo de algumas coisas que façam, como por exemplo, exercícios ou academia, não é? Alguns vão para a academia, fazem exercício, fazem isso, se movimento, corre, aquela coisa toda. Outros fazem tratamentos médicos, vários tipos de tratamentos, medicamentos, e isso pode, humanamente falando, isso pode, vamos dizer assim, aumentar um pouco a vida. Alguns dias, estamos falando em termos humanos, tá? Em termos humanos. Ou talvez algumas cirurgias fazemos e com isso talvez a nossa vida se prolonga um pouco mais. Agora nós sabemos que algumas pessoas mesmo fazendo tudo isso ainda vivem pouco, não é? Todos nós sabemos isso. Então, por exemplo, os médicos. Os médicos conhecem muito melhor do que nós a questão da vida, da existência, o funcionamento dos órgãos e tudo mais. Eles sabem o que nós precisamos fazer para termos, como eles dizem, uma qualidade de vida melhor e até vivemos um pouco mais. Mas ainda assim médicos morrem na flor da idade. Ou atletas fazem muitos exercícios, saem correndo pelas ruas ou em outros locais, fazem levantamento de pesos, fazem tantas coisas. Mas alguns, ainda bem jovens, partem. O que dizer, por exemplo, das pessoas ricas? Têm muito recurso financeiro, podem buscar os melhores médicos, os melhores tratamentos, as melhores cirurgias e tudo mais que nós possamos imaginar. Mas isso não é garantia de que vão viver 100 anos ou mais. Famosos, quantos famosos nós conhecemos que fazem todas essas coisas e talvez até um pouco mais, que quem sabe nós até desconheçamos, mas um dia, e às vezes ainda bem jovens, partem para a eternidade. Diante dessa verdade inegável, devemos viver a vida, irmãos, da forma mais sábia possível. Com honra, sim, e com significado. O verso 12 nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E só um destaque aqui. Quando fala sobre contar, não está pensando, como eu lembro de um irmão em outra cidade, que ele disse que ia fazer o seguinte: ao invés de ele contar a vida dele por meio de anos, ele ia contar por meio de dias. Então, vamos supor alguém com 50 anos.
Quantos dias já viveu? Ele foi fazer o cálculo e descobriu que o número era tão grande que ele simplesmente desistiu. E ia ficar um número muito grande. Eu já vivi tantos dias, centenas, dezenas, milhares de dias, não é? Mas aqui não está falando necessariamente nessa questão de contar quantos dias ou até necessariamente quantos anos. A palavra contar traz a ideia de pesar ou colocar na balança. Essa é a ideia da palavra contar. Ensina-nos a pesar ou colocar na balança os nossos dias. Tem a ver com o exame da vida que nós levamos, como vivemos. Evidentemente, se agrada a Deus ou não agrada. Essa é a ideia que está por detrás do texto. Mas ele diz que nós façamos isso para que alcancemos um coração que seja sábio. Nós podíamos então pensar um pouco no nosso passado e verificar onde nós erramos, onde nós acertamos, e projetar o futuro e olhar para frente pensando que, já que erramos ali, eu não preciso continuar mais errando. Agora eu vou ser mais sábio em relação ao futuro. Eu vou me conduzir de uma maneira melhor, ter atitudes melhores, conduta melhor. Eu vou procurar ser sábio, já que no passado talvez eu não tenha sido. Então eu vou procurar agora ser sábio, ter um coração sábio, reto, consagrado na presença de Deus. É importante sempre nós pensarmos nisso, irmãos. Essa questão dessa figura que vai falar sobre essa brevidade da nossa existência. A vida é tão breve quanto um pensamento. E um pensamento é tão breve, não é? Ainda que talvez em alguns casos possa se demorar um pouquinho, mas não a existência toda. Também, irmãos, uma segunda figura que ilustra a brevidade da nossa vida, no Salmo 39, de fato aquele texto que foi lido pelo irmão Jonatas aqui na frente, vá lá para o Salmo 39, nós não vamos ler o texto todo, mas considerar apenas o versículo 5 inicialmente. A vida é tão breve quanto uns palmos, ou alguns palmos. Veja aí o Salmo 39, verso 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Observe o que o rei Davi, veja que esse é um salmo escrito por Davi. O rei Davi diz que a nossa vida tem o comprimento de um palmo. Agora, quanto é a medida de um palmo? 22 centímetros. Quanto? 22. 22 centímetros, exatamente. O irmão Dorival está com todas as respostas, né? Ok, está afiado. Não é um contexto bíblico, mas ele está afiado. Que bom. Irmãos, não foi combinado também, não. E eu também não dei as respostas para ele antes da pergunta. Não foi nada combinado. Olha, um palmo tem uma média cerca de 22 centímetros. E eu estava olhando o dicionário para ver essa explicação de uma outra forma. O dicionário diz o seguinte, que o palmo é a distância entre os dedos polegar e mínimo na mão aberta. Ou seja, a mão aberta. Entre este ponto e este ponto, cerca de 22. Agora, no meu talvez vai dar um pouco menos, né? Talvez de outra pessoa que é grande, forte, talvez seja um pouco mais, não sei. Por isso é em média, tá? Em média, cerca de 22 centímetros. Mas 22 centímetros é muito pequeno, é muito curtinho, não é? Por isso o salmista disse que o comprimento da minha vida, parece tão grande, né? É bem pequenininho, é o que ele está dizendo, é bem pequeno. Com isso, o salmista enfatiza que a vida humana é muito curta, bem limitada, e que vai chegar ao fim. O nosso texto é bem claro sobre isso. Mesmo que vivamos alguns palmos, como está no texto, em comparação com a vida de Deus, isso é nada. Ou seja, é insignificante.
é irrisório e sem qualquer comparação. Deus é eterno. Sempre existiu, sempre existirá. Eu sei que para nós, muitas vezes também nós vamos ficar assim um pouco preocupados e confusos e sabe lá qual outro sentimento. Pensar sobre uma existência que nunca teve início e nunca terá fim. Deus é assim, por isso Ele é eterno. Nós conhecemos a nós mesmos, os outros seres humanos em parte. Nós sabemos que um dia nascemos, vivemos, e um dia, como um breve pensamento, vai embora. O nosso texto aqui no verso 5 diz: a tua presença, o prazo da minha vida é nada. É muito pouco. É muito pouco. Deus é eterno, nós não. Agora sabemos que a nossa alma, desde o momento que foi criada, passou a ser eterna ou imortal, não é? Deus é imortal, não está sujeito à morte, nós estamos. Deus é ilimitado e infinito, nós não. A vida é tão breve quanto uns palmos. Nós temos também uma outra figura para a qual queremos chamar a atenção. Vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. 1 Crônicas 29, 15. A vida é tão breve quanto uma sombra. Olha aí. 1 Crônicas 29, 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Não permanecemos. A vida humana, conforme está no nosso texto, é assim como uma sombra. Numa hora está num lugar, noutra hora está noutro local. A vida humana é apenas como um vulto que hoje existe e rapidamente desaparece. Aqui fala sobre não permanece. Olhe comigo também, Jó, capítulo 8, versículo 9. Então, continuando a mesma ideia da sombra. Jó, capítulo 8, versículo 9, ele vai chamar a nossa atenção para esse fato. Diz assim: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra. É interessante que a sombra é sobre a terra também, não é? Normalmente. E nós estamos sobre a terra, fomos colocados aqui e simplesmente mudamos de lugar e sumimos, desaparecemos. Assim como a sombra não permanece sempre no mesmo lugar, também não permaneceremos para sempre neste mundo. Um dia teremos de deixá-lo, querendo ou não. Você já pensou nisso? Um dia nós vamos ter que deixar este mundo, querendo nós ou não. Às vezes nós fazemos referência a este assunto quando nós falamos que neste mundo nós somos como peregrinos, não é? Peregrinos. Estamos apenas numa peregrinação, indo para os céus, porque aqui não é o nosso lugar. Nós somos criados para viver eternamente, só que o mundo se corrompeu por causa do pecado. E o Senhor então nos prometeu um outro lugar para onde estamos caminhando, e que não está sujeito a nenhuma imperfeição ou pecado. É o lar celestial. Mas, como a sombra, deixaremos este mundo. Eu tenho certeza que ninguém que está aqui está pensando ou está querendo morrer. Tem alguém que está querendo morrer aqui? Espero que não, né? Nós queremos viver.
Nós queremos permanecer. E quanto mais tempo, pelo menos achamos que seria melhor. Às vezes nós ouvimos de cristãos, às vezes até crianças ou jovens, né, que realmente já se converteram e com tão pouca idade como uma sombra partiram. Nós queremos viver mais tempo. Eu quero viver muito mais tempo. E eu espero que também você queira. Mas não podemos esquecer desse fato, de que apesar da nossa vontade ou não, nós não vamos permanecer para sempre. Sendo assim, então, irmãos, construir palácios, fazer fortuna e acumular riquezas é esquecer-se dessa verdade que nós não podemos negar. Essa verdade universal de que nós vamos partir. Só que o ser humano, mesmo que saiba que outros já partiram e esteja vendo que outros estão partindo, muitas vezes o que é que faz o ser humano? Acumula riquezas, acumula e faz cada vez mais riquezas, achando que vai levar uma única moeda para a eternidade. Uma única cédula não leva nada. Agora, não interprete o que eu estou dizendo da seguinte maneira: então não tenha nada, não trabalhe. Eu não estou dizendo isso, tá? Estou dizendo o seguinte, que, como disse o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus, que nós não devemos ter aquela preocupação em acumular riquezas, porque a traça corrói, os ladrões roubam. Nós temos que acumular riquezas no céu. Isso sim nós precisamos fazer. Trabalhar para as coisas espirituais. Vamos dizer assim, depositar todos os dias um valor espiritual naquela conta lá no lar celestial. Não sei se você me entendeu. Apenas uma comparação. Por isso, quando pensamos em pessoas que se esquecem de que vão partir, acumulam cada vez mais riquezas e às vezes até escravizando outras pessoas, ou até mesmo em certas situações pisoteando outros para acumular mais e mais e mais. Partem e deixam tudo. Vocês já ouviram falar naquele homem chamado Steve Jobs? Certamente acumulou muita riqueza e deixou tudo. Talvez até alguns dos irmãos aqui tenham um celular, um iPhone, não sei, eu não conheço, eu não sei bem dizer as expressões corretas aí. Deixou esse legado para as pessoas, né? Mas deixou tudo, não só isso, deixou tudo. Alguns dos irmãos aqui, talvez de um pouco mais de idade, quem sabe já viram filmes do Mazzaropi. Quantos já viram? Tem. Parece que não só os de idade não, né? Porque os mais jovens também. São filmes engraçados. Mas alguns, eu acho que foi no ano passado, eu estava assistindo com a minha esposa um pouco da vida daquele homem. Não necessariamente o filme, nós temos alguns, mas falando sobre a história daquele homem. Nunca casou, nunca teve um filho. Quando morreu, não tinha para quem deixar. E ele era milionário. Aí, como não tinha para quem deixar, o governo então pegou e administrou, né? Ia fazer o quê? A pessoa acumula riqueza, acumula, às vezes até deixa para alguém se beneficiar, como diz lá em Eclesiastes. Mas muitas pessoas não utilizam nada e não levam nada. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando trata lá em Timóteo, diz que tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Lá em Hebreus diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque está escrito: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13 fala sobre isso. Então nós devemos ter a atitude certa, a conduta certa em relação a essas coisas. Porque nós vamos partir. A vida é breve.
De fato, a vida é muito breve. Uma quarta figura para a qual eu chamo a atenção para os irmãos é uma figura que nos alerta a respeito da brevidade da vida. Em Jó mesmo, capítulo 7, verso 7, a vida é tão breve quanto um sopro. Jó, capítulo 7, versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, ou vento, como está na corrigida. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. A minha vida é como um sopro, é um sopro. E aqui uma pergunta. Por quanto tempo você consegue ficar soprando sem parar? Irmão Mariano? Está brincando, né, irmão Mariano? Eu também tenho dificuldades. Eu não posso pegar uma bexiga, um balão, né? E soprar. Eu tenho maior dificuldade para fazer isso. Agora, alguns de vocês conseguem fazer com mais facilidade, mas nós não conseguimos fazer por muito tempo. Talvez nós façamos isso por alguns segundos ou minutos, não é? Soprando, soprando, soprando. Mas não é por horas, por dias. Nós não conseguimos fazer isso. É por um breve tempo. E Jó nos chama a atenção para isso quando ele diz para Deus: Deus, lembra-te de que a minha vida é um sopro muito curtinho, muito frágil. Apesar dos diferentes tamanhos de sopro ou fôlego, né? Talvez alguns tenham um fôlego um pouco maior, outros vão ter um fôlego um pouco menor. Isso apenas ilustra o fato de que alguns possuem um maior fôlego de vida do que outros, mas não para sempre. Qual é o tamanho do nosso fôlego de vida? Alguns meses? Anos? Dezenas de anos? É o que Jó está dizendo. Lembra-te, Senhor, que a minha vida é um sopro. Agora, eu estava pesquisando para pregar essa mensagem e pensando sobre pessoas que tiveram, vamos dizer, um grande fôlego de vida, ou seja, uma existência. E eu não vou saber pronunciar o nome dessa pessoa, não do jeito que deve ser, então eu vou pronunciar do meu jeito, está bem? Mas você sabia que, conforme o livro dos recordes, o Guinness Book, uma francesa, eu vou ler em português, Jeanne Calment, eu estou lendo em português, francesa, viveu 122 anos e 164 dias. Bastante. 122 anos, irmãos, é bastante. Bastante. Agora, existem outros que têm 116 anos aqui no Brasil e continuam vivos. Até por mais quanto tempo, nós não sabemos. Mas chegou ao fim. Tanto é que nós podemos dizer um número exato: 122 anos e 164 dias. Porque a nossa vida é como um sopro. Mesmo que alguns vivam mais do que outros. Vamos dizer, um sopro maior, um sopro menor, um fôlego maior, um fôlego menor de vida. Em Jó, capítulo 14, nós vamos encontrar uma quinta figura. E a Bíblia tem outras figuras, mas eu não vou me deter tanto nelas, apenas estabelecer o fato, ou talvez apenas relembrar o fato, não é? A vida é tão breve quanto uma flor. Jó capítulo 14, versos 1 e 2. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Normalmente as mulheres é que gostam de flores, não é? Sei que a irmã Neuza tem lá na casa dela, principalmente fora da casa, tantos tipos. E eu não vou me atrever de forma alguma a querer citar os nomes delas, que eu não vou saber. Talvez de nenhuma que você quer. Mas o fato, irmãos, é que a nossa vida é assim, é como uma flor. E quanto tempo dura uma flor? Algumas flores duram apenas algumas horas.
Elas abrem, pouco tempo depois, elas morrem. Outras duram alguns dias. Algumas vão durar algumas semanas. Eu estava lendo sobre um determinado tipo de flor, e eu não vou conseguir lembrar o nome, mas diz que pode viver alguns meses, até 3 meses. Mas eu não vou saber, era um nome técnico lá, não vou conseguir lembrar. Mas não importa. Depois que dura tudo isso, murcha, como diz aqui, e aqui é feita a comparação sobre a existência humana e a existência da flor. Quanto dura a existência humana e quanto dura a existência de uma flor? E pensando na flor, apesar da sua beleza e aroma, as flores não vivem para sempre. Porém, dependendo das condições do solo, tempo e cuidados recebidos, algumas conseguem durar mais tempo. Não é isso, irmã Neuza? Se tiver o solo apropriado, se houver a questão do tempo e outras condições, pode durar mais tempo. Agora, se a pessoa também não cuidar, vai durar só talvez algumas horas ou poucos dias. Aquela flor que poderia durar talvez bastante tempo. Sim, irmã, pode falar. Eu tenho uma lá no pé de limão que está com 6 meses já. 6 meses, olha aí. É interessante. Mas um dia vai deixar de existir. Como as flores, irmãos, um dia também todas as pessoas vão murchar. E disso jamais nós podemos nos esquecer. Olha aí o verso 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. É Deus que decide a quantidade de anos, o tamanho da nossa vida, o comprimento da nossa vida. Deus quem decide. E Ele não revelou para nenhum de nós. Agora, eu sei que alguns anos atrás, eu não sei se foi numa pregação ou numa classe de escola dominical, eu fiz a seguinte pergunta e faço hoje para alguns que talvez não estivessem na época. Se você pudesse saber o dia exatamente em que você vai ter que se despedir de todo mundo, você gostaria de saber? Eu gostaria. Olha, vai ser tal dia e tal horário, em certas circunstâncias. Eu gostaria. Mas Deus sabe. Ele só não nos revelou. Ou será que até nesse assunto nós gostamos de surpresas? Deus não nos disse, irmãos, quanto tempo nós estaremos aqui, permaneceremos aqui. Mas o fato é que um dia nós partiremos. Olha também o verso 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem. E onde está? Para onde vai a sua alma? Nós sabemos que para aqueles que conhecem a Cristo como seu Salvador, as almas desses irão para o céu, não é? Já os outros não. Mas um dia nós vamos expirar, ou seja, nós vamos morrer, assim como a flor. E o verso 1, o homem nascido de mulher vive breve tempo, é bem claro, cheio de inquietação. Sim, lutas, dificuldades, problemas, aflições, angústias, necessidades, perseguições, humilhações, ameaças e tudo que nós possamos imaginar. E outra coisa, quem foi que disse essas palavras? Jó. Qual era a situação que Jó estava vivendo? Capítulos 1 e 2 deixam de forma bem clara, não é? Diz que ele estava cheio de enfermidade, havia perdido praticamente tudo que ele havia ganhado na vida, mesmo que antes fosse rico. Estava numa situação delicada, se não calamitosa. E ele fala sobre isso. Então, através daquele homem, nós podemos aprender grandes lições. Mas apesar de todas essas inquietações e aflições pelas quais Jó estava passando, ele permaneceu com o seu Deus.
adorando a Deus, reconhecendo que Deus é Deus. Sim, ele teve seus pontos de fraqueza, que acolá é possível encontrar, mas ele não abandonou Deus. E nós também não podemos fazer isso. Vivemos dias breves neste mundo, dias cheios de aflição, mas não podemos abandonar Deus. Temos que continuar firmados no Senhor, porque Ele é a nossa rocha. E eu vou falar para os irmãos agora uma sexta figura que ilustra essa questão da brevidade da vida. Vamos para Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 14. A vida é tão breve quanto uma neblina. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A corrigida usa o termo vapor. Traz a ideia também de fumaça, a palavra usada aqui. Irmãos, a nossa vida é como uma neblina ou um vapor. Quanto tempo permanece uma neblina diante dos raios do sol? Pouco tempo, nós sabemos, não é? Pouco tempo. Nós podemos ilustrar isso também em relação à geada. Para nós que moramos aqui no sul, talvez fique um pouco mais fácil entender isso. Então, de repente, dá aquela geada, fica ali, na grama, no mato. O sol vem, bate, aquece e evapora. Não fica ali por muito tempo. Eu sei que em alguns casos, pessoas têm relatado, né, o jornalismo relata de algumas situações em que pode ficar até alguns dias, dependendo da intensidade. Mas não fica para sempre. E o nosso texto fala sobre isso. Sois apenas como neblina ou vapor. Igualmente nós somos muito frágeis e impotentes, principalmente diante das circunstâncias da vida, tais como doenças e da morte certa. Somos frágeis, somos impotentes. A vida é breve. Sendo assim, a nossa vida neste mundo é transitória, passageira e muito curta. Somos apenas peregrinos e nós não vamos permanecer para sempre neste mundo. Se os irmãos olharem o contexto aí de Tiago capítulo 4, ali vai falar no verso 3 sobre aqueles que estavam planejando, negociantes, não é? Planejando ir para determinada cidade, comprar, vender, fazer lucro, isso, aquilo, aquilo outro, estavam fazendo muitos planos para a vida, mas se esquecendo de Deus. Por isso Tiago diz isso. Ele diz, olha, vocês estão fazendo tantos planos, mas vocês não estão considerando Deus. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se desvanece, se dissipa, vai embora. Não é errado fazermos planos, tá, irmãos? A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós podemos fazer planos, sim, mas Deus precisa fazer parte dos nossos planos. E talvez eu deva só acrescentar um detalhe aqui. Não é fazer o plano e dizer para Deus, você está aqui, Senhor, assim? Concorda? Dá um carimbo de aceito? Não. Não é isso. Deus é Deus. Quem somos nós para dizer, Deus faz, é isso que eu decidi, é isso que vai ser. Assina aqui, como é isso que vai ter que ser? Não, nós fazemos os planos, colocamos na mão de Deus e pedimos o auxílio, a orientação do Senhor. E Ele vai mudar conforme a vontade dEle, como nós vimos no livro de Provérbios repetidas vezes. Mas esses negociantes aqui, eles estavam fazendo planos, vai ser assim, assim, assim. É interessante como diz no verso 13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos. Não é talvez nós vamos, né? Iremos, ou seja, é um fato, nós vamos fazer.
Nós iremos para a cidade tal e lá nós passaremos um ano. Nós já determinamos, vai ser um ano. E negociaremos e teremos lucros. E neste um ano nós vamos negociar e nós vamos ter lucros. Está determinado. Aí daqui diz: quem somos nós, não é? Nós somos como uma neblina. Aparece, vai embora rapidamente. Como nós vimos então, irmãos, a vida é breve. E é muito breve. Apresentei algumas figuras, tais como um pensamento. Rápido, não é? Palmos, sombra. Todas são figuras que falam da brevidade da vida. Sopro, flor, neblina. E existem outros textos que têm e apresentam outras figuras, outras comparações. Mas todas elas destacando a mesma verdade de que a nossa vida sobre a terra é breve. Porém, mesmo quando esta vida terminar aqui, ela continuará existindo na eternidade, seja no céu, seja no inferno. E a Bíblia é muito clara a esse respeito. Alguns meses atrás nós falamos sobre essas duas questões. No domingo, nós pregamos sobre um assunto, no domingo sobre o outro. Porque a nossa vida vai embora um dia. E é importante que a pessoa creia no Senhor Jesus Cristo, receba-o como seu Salvador de todo o seu coração, para que, mesmo quando chegar aquela situação, a pessoa saiba para onde ir e para onde ela vai, crendo ela em Cristo, ou não crendo, né, dependendo da sua fé, o que vai acontecer, do seu destino. Você já tem a certeza de que, você já tem a certeza para onde vai depois desta vida? Eu espero que todos tenham. E se você não tem, deve tratar realmente deste assunto na presença de Deus. A nossa vida é breve. Irmãos, a vida de todo mundo é breve. Todo mundo. Então, nós sabemos disso. Inclusive, no domingo passado nós pregamos lá com aquele tema: não podemos deixar de falar, não é? Fale para as pessoas que Cristo é o Salvador, que Jesus morreu por elas, porque elas também vão partir, assim como nós. E pensando em nós agora, nós não sabemos quando vamos partir desta vida, mas você está preparado? E se fosse hoje? E se fosse amanhã? E se fosse nesses dias próximos? Você está preparado? Está vivendo para Deus mesmo? Nós não sabemos quando vamos partir. Nenhum de nós. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por esta noite, por esse culto. Abençoe, ó Pai, cada um de nós. Nos ajude a vivermos de uma maneira tal que o Teu nome seja honrado e glorificado. Eu quero, Deus bendito, orar em favor de cada irmão, orar por mim também, pela minha família, para que todos os dias nós realmente estejamos andando na presença do Senhor, de uma forma consagrada, de uma forma santificada, para que o Teu nome seja honrado. Nós também oramos, ó Deus, para que nós aproveitemos cada momento da nossa vida para glorificar o Teu nome, para falar de Cristo às outras pessoas, sabendo que todos nós um dia deixaremos esta vida, estaremos na presença do Senhor no segundo seguinte. Cuide, ó Deus, de cada um de nós. Nos prepare para aquele dia do encontro com o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.